Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais, instruções de trabalho no ambiente em que atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, consultor e auditor interno de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre consumidor. Isso mesmo, e você pode estar se perguntando, mas o que consumidor tem a ver com sistemas de gestão integrado, com qualidade, com meio ambiente, com segurança do trabalho? Então aproveita, fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai aproveitar esse conteúdo e aplicar no seu dia a dia. Bom, para a gente começar a falar de consumidor, a gente precisa contextualizar. Então, o que é consumidor? E aí eu fui buscar, de uma maneira bem simplória, qual é o significado dessa palavra. Parece meio óbvio para a gente, né? Mas é importante a gente contextualizar isso. E aí eu busquei e entendi que consumidor é aquele que adquire mercadorias, que consome algo, que compra algo. Ou seja, é o nosso cliente. E então, ele é a pessoa que vai determinar quais são os requisitos necessários para que ele seja satisfeito de alguma forma, né? Dentro do serviço que ele está adquirindo, dentro do produto que ele está adquirindo. Então, basicamente é isso. Mas o que isso tem a ver com qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho? Eu quero dar um outro foco para isso. Eu quero que vocês enxerguem o consumidor de uma maneira, por um outro prisma, com um olhar mais sistêmico. Por quê? Quando nós olhamos para a qualidade e você vai buscar qual é o conceito de qualidade, por exemplo, você vai encontrar que qualidade, uma das inúmeras definições que a gente tem de qualidade, é atendimento a requisitos. E quando a gente fala em atendimento a requisitos, significa que nós temos algo para ser atendido, para ser contemplado, para ser construído com base num desejo, com base num projeto, com base em algo que alguém determinou. E esse algo que alguém determinou é o nosso consumidor, é o nosso cliente, né? Então, olha a primeira relação aí que nós temos com a palavra consumidor e você olhando de um foco diferente. Então, pensando em qualidade, significado de qualidade, onde você tem que atender a requisitos, então eu vou lá na ponta e vou atender o desejo do meu consumidor final. Seja ele qual for, empresa, pessoa física, prestador de serviço, a gente fala, né, o microempresário, as pequenas e médias empresas, as grandes organizações, todos esses são clientes, são consumidores. Inclusive nós, que estamos aí consumindo produtos alimentícios, produtos de vestiário, automóveis, imóveis, enfim. Todos nós temos requisitos a serem atendidos. Então, esse é o primeiro foco que eu quero dar para vocês, para que vocês possam olhar para o consumidor com olhar de qualidade. Eu vou atender aqueles requisitos, né? Inclusive eu falo em alguns vídeos meus aqui no canal, onde o que tem mais qualidade? O que na sua opinião tem mais qualidade, né? Um carro esportivo, um carro clássico, um carro popular ou um carro de última geração? O que tem mais qualidade? Então, pensando pela definição que eu dei, vai depender dos seus requisitos. Vai depender daquilo que você precisa naquele momento ou da que a sua empresa precisa naquele momento. Então, dependendo o carro sofisticado, que custa sei lá quanto e que tem uma série de incrementos e uma série de regalias, não vai te satisfazer. De repente, o carro popular vai te satisfazer, vai atender os seus requisitos melhor do que aquele carro sofisticado. Então, tem que entender isso com relação à qualidade e consumidor. Então, esse é um ponto que eu quero fazer com que vocês reflitam. Outro ponto é: quem são os consumidores dentro da sua organização?
Ah, Gustavo, os consumidores, como você falou, são todas as pessoas que estão ali que vão consumir alguma coisa. Sim, correto? Mas vamos mudar o foco. Dentro da sua empresa, existem fornecedores e consumidores dentro do seu fluxo de processo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que dentro da sua empresa você é consumidor e é fornecedor ao mesmo tempo? Você já parou para pensar que você está fornecendo algo para alguém, seja um produto ou seja um serviço? Vou explicar melhor isso, né? Então, você olhando para a empresa, existe um fluxo. E esse fluxo está determinado por processos. O que é um processo? Processos são caixinhas, ou o processo é um conjunto de atividades que precisam de entradas e vão transformar essas entradas em saídas. Isso é um conceito de processo. Um exemplo bem básico disso. Eu pego uma caneta, preciso montar uma caneta para colocar lá na vendinha. Como é que eu vou fazer? Então, montagem da caneta é um processo. Então, eu preciso das partes da caneta, tampa, carga e o corpo da caneta e as devidas tampas, que são as minhas entradas. Vou transformar essas entradas em algo, que são as atividades que são executadas dentro do processo, e a minha saída é a caneta montada que vai lá para a vendinha. Então esse é o conceito de processo. Você extrapolando este conceito de processo, nós podemos ter aí as entradas como sendo o seu fornecedor. Então alguém vai te fornecer este material, essas peças separadas, para que você possa montar essa caneta. E aí você se torna cliente desta pessoa. Aí você vai executar as atividades de montagem e vai dar a saída da caneta montada para a vendinha, onde você se torna fornecedor para essa vendinha e a vendinha é seu cliente, seu consumidor. É isso que eu quero que vocês entendam e que vocês enxerguem, para que vocês possam entender que toda a empresa, dentro do seu macrofluxo ou dentro do seu microfluxo, existem clientes e fornecedores ao longo do processo de fabricação. Não só ao longo do processo de fabricação, mas também como na gestão, né? A gestão ela não entra diretamente no fluxo, mas ela está ali para auxiliar e para monitorar como é que esse fluxo está indo, seja na gestão da qualidade, ou do meio ambiente, ou da saúde e segurança do trabalho. Então ela está ali monitorando. E a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho são fornecedores e clientes de todos os processos, de todas as etapas de fabricação e das etapas de gestão. Por exemplo, o que é uma etapa de gestão? Você olhar lá para a sua gestão de suprimentos. Lá você tem uma série de coisas acontecendo, uma série de etapas acontecendo que não envolve propriamente dito uma matéria, né? Não envolve uma peça ou não envolve uma realização da prestação de serviço. Os suprimentos, ele simplesmente vai conversar com os seus fornecedores, entender ou passar os requisitos para esses fornecedores para que eles possam ofertar produtos que vão atender aqueles requisitos. Qual é a transformação desse processo de suprimentos, né? Qual é a atividade desse processo de suprimentos? Entender qual que é o requisito da fábrica, transportar isso para os fornecedores vão devolver essas informações para atendimento desses requisitos, eles vão processar, vão analisar, vão verificar se os requisitos que estão sendo solicitados estão sendo atendidos, e aí eles vão definir de quem eles vão adquirir esse produto ou esse serviço. E o retorno deles é dizendo, olha, fulano, eu vou comprar de você por causa disso, daquilo, e aí fecha o processo dele. Em contrapartida, o cliente dele, que é a produção, o pessoal de suprimentos vai fornecer as informações necessárias para dizer, olha, eu tenho esses fornecedores, eles vão atender esses requisitos e prazo de entrega, condição de entrega é essa. Te atende? Além daquilo que já está escrito? E aí o pessoal vai dizer se sim ou se não
vai ter essa correção, esse ajuste dentro desta cadeia de suprimentos. Estou falando de uma maneira bem simples, né? Porque eu sei que no dia a dia, seja na área de suprimentos, seja na área de logística, seja na área de programação e produção, programação e controle da produção, as diversidades de informações e de produtos que acontecem ao longo do dia é muito maior, é muito mais rico, é muito mais detalhado. Então é um exemplo para que você possa entender que consumidor, além deste conceito de aquisição de bens, de manufaturas, de alimentos, de roupas, de imóveis, também tem este conceito, esta visão do consumidor dentro da empresa. E por que eu estou falando disto desta forma, para enxergar de uma maneira diferente? Para que você possa entender que dentro da sua empresa, você tem que atender os requisitos do seu fornecedor, do seu cliente, do seu consumidor, que é a próxima etapa do seu fluxo da sua empresa. Quando você começa a entender e começa a identificar que a pessoa que vai receber a sua informação, o seu produto, ele é um consumidor, é um cliente teu, você busca a satisfazê-lo. Satisfazer no conceito da norma ISO 9001, que é onde a gente fala de qualidade. Satisfazer no conceito de atender aos requisitos especificados nos procedimentos, nos projetos, nos desenhos. É isso que eu estou trazendo para vocês. Então, dentro do fluxo da sua empresa, a hora que eu tenho a matéria-prima chegando, né, então eu vou fazer o recebimento, vou fazer a conferência. Eu preciso fazer essa conferência de maneira adequada, atendendo aos procedimentos elaborados e aos requisitos solicitados pela organização, porque se eu abrir brecha, se eu aceitar algo que não está dentro daquilo que está especificado, no fluxo, na produção, vai dar algum problema. Você vai ter alguma não conformidade ao longo do processo. Porque você está recebendo um material que não está atendendo aos seus requisitos e aos requisitos da organização. Quando você está inspecionando, você recebeu o material está ok, né? Conforme quantidade, cada empresa tem o seu procedimento e o seu fluxo aí. Então, estou pegando uma coisa bem simples. Recebeu, conferiu quantidade com nota fiscal, deu entrada, vai ter uma pessoa que vai inspecionar se aquele material está correto ou não. Então, qual que é o requisito? Quais são as informações necessárias? Se aquele inspetor não tiver as informações necessárias, ou ele não vai conseguir inspecionar e vai atrasar o fluxo, ou ele vai agir por inferência, o que ele acredita que é correto, e ele pode acabar autorizando a utilização de um material inadequado, não conforme, e vai afetar também depois todo o fluxo produtivo. Qual que é a consequência desse atraso ou dessa não conformidade? Vai aparecer lá no cliente final da empresa. Quando o cliente final, quem comprou da sua empresa, recebeu esse material, ele vai receber um material não conforme. E aí você vai ter reclamação, você vai ter cliente insatisfeito, vai ter que abrir uma não conformidade, vai ter uma série de análises aí para você identificar que a inspeção não estava sendo correta. Então é importante entender esse fluxo de consumidor, de cliente e fornecedor, para que você possa satisfazer cada cliente, cada consumidor dentro de todo o fluxo da empresa, dentro de todo o caminho produtivo deste produto ou desta prestação de serviço. E, lógico, né, os auxiliares, vamos dizer assim, né? Então, eu preciso ter um departamento de suprimentos bem alinhado com tudo que está acontecendo, com atendimento aos requisitos, para que isso não venha afetar no fornecimento de produtos e serviços. Eu tenho que ter, por exemplo, extrapolando aí um RH que vai entender qual é o perfil do funcionário que vai atuar dentro da empresa para que ele possa contratar e atender os requisitos da produção, para que não tenha nenhum colaborador fora do perfil especificado ou fora dos requisitos desejados para aquela função.
Então tudo isso vai influenciando. Veja como a cadeia de fornecedor e consumidor e cliente afeta no dia a dia da organização. Isso nós estamos falando em questão de qualidade. Meio ambiente a gente pensa da mesma forma. Se eu não olho para a produção e vejo como que eu vou melhorar, como é que eu vou atender os requisitos de redução de resíduos, por exemplo? Como é que eu vou atender os requisitos legais do meio ambiente? Segregação, os containers separados devido às cores que são especificados no CONAMA, a destinação desse resíduo, o tratamento desse resíduo se for classe 1 ou se for classe 2. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu entendo? São requisitos que eu tenho que atender do meu consumidor, requisito legal, do meu consumidor governo, do meu consumidor lei estadual, federal, municipal. Então, esse é o meu cliente, esse é o meu consumidor. Pode não parecer assim tão claramente que é um consumidor, mas vamos, de novo, né, como eu falei durante o vídeo, vamos mudar um pouquinho o foco de enxergar esse consumidor. E a segurança do trabalho? Segurança do trabalho, eu acho que, na minha opinião, é o ponto onde você tem mais requisitos a serem atendidos e os consumidores devem ser mais... precisa ser mais criterioso, porque você tem todas as atividades sendo realizadas e todas elas contêm risco. E o seu cliente são todos, o seu consumidor são todos os colaboradores. Então todos eles têm requisitos a serem atendidos, cada um dentro da sua atividade, cada um com seu risco e cada um com a sua particularidade. A área, o SESMIT, tem que entender isso para atender os requisitos legais. E aí entra esse fluxo de processo muito claramente. Quem são os meus fornecedores? As atividades que vão ser realizadas. Quem que é o meu cliente? O colaborador que vai realizar a atividade. Tem que ver se ele tem aptidão física, se ele tem acuidade visual, se ele tem glicemia, se ele é uma pessoa hipertensa, que tipo de atividade que ele vai realizar, se é em espaço confinado, se é trabalho em altura, se é com eletricidade, se é em máquinas e equipamentos, se é transporte de peças, se é transporte manual, temperatura que está sendo realizada, câmara fria, enfim, o piso de tudo, como a estrutura da empresa, como que ela está, se ela está adequada para a realização daquela atividade. Veja quantos requisitos a gente tem dentro da segurança do trabalho para ser atendido, para ser satisfeito, para que você possa ter um ambiente seguro e saudável dentro da sua organização. Então, mude esse foco, comece a enxergar também a empresa e os colaboradores como consumidores do quê? De um ambiente seguro e saudável, de um ambiente desprovido de doenças, de um ambiente onde o colaborador possa chegar, realizar as atividades dele, dar o 100% dele para a empresa e voltar para casa, para sua família de maneira feliz, com um dia com a jornada dele concluída, sem muito estresse. Gustavo, vamos ter não conformidades. Sim, isso é inevitável, né? Sempre vai existir a não conformidade. Qual é o nosso objetivo? Entender qual foi essa não conformidade e quais desses requisitos que esses consumidores precisam ser atendidos falhou, né? E aqui não tem, volto a falar, né? Quando você deixa de atender um requisito, não é uma pessoa que falhou. Você tem que olhar para o sistema. Onde que o sistema não funcionou? Aonde que aquele requisito que deveria ter sido satisfeito para poder atender ao consumidor não funcionou de maneira adequada. É essa análise que a gente tem que fazer. Ampliar esta visão para uma visão de gestão. Porque quando a gente fala de consumidor, fala de entrada, fala de saída, é justamente estas engrenagens funcionando de maneira adequada e sincronizada para que elas não se quebrem ou um dente delas acabe estragando e aí você vai ter uma falha dentro desse sistema como um todo. Então veja a importância de você olhar para estes requisitos, para estas pessoas, para estes processos como fornecedores e clientes. E lembrar que todos eles, cada um de nós somos, dentro do processo produtivo,
somos fornecedores e somos clientes, muitas vezes ao mesmo tempo, outras vezes em momentos separados. Lembrando que esse tempo tem que ter negociação, entender se você tem um requisito que não vai ser atendido ou que você não vai satisfazer, negociar este requisito, seja ele qual for. Olha, o seu prazo de fabricação, né, na linha produtiva está muito longo, eu preciso que você encurte isso para que eu possa atender o prazo final do produto montado ou da prestação de serviço concluída. Então essa negociação tem que existir, esse entendimento tem que existir. E eu falo também nos meus vídeos, né? Se você tiver a curiosidade, dá uma corrida aí no YouTube, você vai ver que tem vários itens falando, vários vídeos falando de gestão. E a gestão tem esse foco de você olhar para o fluxo e entender aonde e como pode ser melhorado cada um desses pontos. Inclusive tem um vídeo que fala de implantação, algumas dicas de implantação de SGI, onde eu falo que a base para você implantar um sistema de gestão, e aqui eu vou ampliar também, né? A base para você ter uma empresa funcionando de maneira adequada, de maneira a melhorar continuamente, é você ter equipes multidisciplinares, e aí você vai conseguir compartilhar conhecimento, detalhar as necessidades de cada processo, de cada etapa, de cada projeto, e que cada um contribuindo com o seu conhecimento faz com que você melhore o fluxo, seja na qualidade, no meio ambiente ou na saúde e segurança do trabalho. Então é sempre importante você ter essa mentalidade de trabalho em equipe, que vai esbarrar neste conceito que a gente está falando de consumidor, cliente, entender as necessidades, qual é a alimentação ou qual é a retroalimentação, qual é a informação que o meu cliente tem para me passar para que eu possa melhorar, qual é a necessidade dele. Então você tendo esta equipe multidisciplinar, você vai conseguir esses detalhes e entender melhor como que essa produção, como que essa linha produtiva vai funcionar. Lógico, eu falo de linha produtiva porque fica mais fácil de visualizar, mas imagine tudo. Imagine a sua engenharia trabalhando, quais informações que ela precisa para poder desenvolver um projeto novo, ou um produto novo, ou melhorar algum produto que já esteja dentro do mercado, né? Como é que eu preciso fazer para melhorar isso? Pegar um exemplo muito claro, né? Dentro da indústria automobilística, você faz uma pesquisa de mercado, entende as tendências mundiais ou as tendências nacionais, e aí você vai agregando as tecnologias e as necessidades do cliente, né? Quem conhece e estudou um pouquinho sobre administração vai lembrar do Ford, né? Do Henry Ford, o fundador da Ford. E no começo, todos os carros dele eram pretos. Até que chegou um ponto que ele teve que mudar este conceito. Por quê? Os clientes não eram mais satisfeitos porque só tinham carros pretos. Eles queriam mudar isso. E isso foi uma necessidade. A mesma coisa acontece dentro da nossa organização. Pensando em conceito de satisfação, de necessidade e expectativa do processo interno da organização, não do cliente, do processo interno, você também vai conseguir melhorar. Você também vai fazer essa análise e entender o que você pode mexer ou não. Então, é importante ter este conceito de consumidor e fornecedor para que você possa agregar algo para a empresa. E envolver, comprometer as pessoas, trazer as pessoas para dentro do processo é muito importante, né? Você envolver a princípio pessoas diferentes vai gerar um comprometimento destas pessoas junto com o processo produtivo. Elas vão se sentir importantes, porque você está escutando o que ela tem para dizer. Porque, afinal de contas, ela está lá na linha produtiva ou ela está fazendo as compras, ela sabe as necessidades dela, ela sabe as dificuldades dela, inclusive ela sabe os macetes da realização da atividade dela. Então, quando você pega a informação dela e você analisar isso para ver o que você pode melhorar no processo, com certeza você vai ter um resultado positivo e com certeza vai ter um comprometimento dos seus trabalhadores. Bom, eu fico por aqui. Era uma ideia de trazer esse conceito de consumidor para vocês.
para que a gente possa enxergar o processo produtivo com uma ótica diferente e aproveitar que nós estamos aí no Dia do Consumidor, tão importante para a existência das organizações, tão importante para o fluxo interno da produção ou para o fluxo interno da empresa, você ter esta visão de cliente, satisfação de requisitos, retroalimentação, ou seja, aquilo que o cliente precisa, aquilo que o consumidor precisa, para que ele informe aquilo que você pode mudar e você fazer essa análise. Eu fico mais uma vez por aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho, você vai receber o conteúdo antes, de primeira mão, e comenta, compartilha. Seu comentário é importante. Se você colocar o seu comentário aí, eu faço questão de respondê-lo. Inclusive, eu vou deixar aí as redes sociais do Diário do TST, onde tem mais conteúdos para você aproveitar. Lá no site tem mais conteúdo, no Instagram tem mais conteúdo. Inclusive, vou deixar um link aqui embaixo também de um curso para que você possa aumentar o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Enriquecer esse conhecimento é muito importante. A gente ter este conhecimento para aplicar no dia a dia é muito importante, não só para a nossa evolução quanto profissionais, mas também como pessoas, né? Agregar conhecimento nunca é demais e, com certeza, você conseguindo aplicar isso no seu dia a dia vai ser um ponto de referência, um diferencial dentro da sua vida, dentro da sua empresa. Bom, eu fico por aqui, um grande abraço e a gente se encontra no nosso